Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1256, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1256, atualizada. Primeiro jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Brasil e Haiti. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Brasil, nenhum empate e nenhuma vitória do Haiti. Já nos últimos 5 jogos do Brasil nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Haiti nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 88,97% votaram para o Brasil, 8,50% para o empate e 2,52% para o Haiti. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Brasil coluna 1. Segundo jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Gana e Panamá. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Gana nós temos um empate e 4 derrotas. Já o Panamá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Na enquete realizada nós temos 67,95% votaram para o Gana, 24,73% para o empate e 7,32% para o Panamá. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Gana coluna 1. Terceiro jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Uzbequistão e Colômbia. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Uzbequistão nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Colômbia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 8,24% votaram para o Uzbequistão, 12,06% para o empate e 79,70% para a Colômbia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Colômbia coluna 2. Quarto jogo pela Copa do Mundo da FIFA, República Tcheca e África do Sul. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos da República Tcheca nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já a África do Sul nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 57,34% votaram para a República Tcheca, 31,27% para o empate e 11,39% para a África do Sul. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quinto jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Suíça e Bósnia e Herzegovina. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória da Suíça, nenhum empate e uma vitória da Bósnia e Herzegovina. Já nos últimos 5 jogos da Suíça nós temos uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já a Bósnia e Herzegovina nos últimos 5 jogos teve 5 empates. Na enquete realizada nós temos 64,81% votaram para a Suíça, 27,82% para o empate e 7,37% para a Bósnia e Herzegovina. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Suíça coluna 1. Sexto jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Canadá e Catar. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Canadá, nenhum empate e nenhuma vitória do Catar. Já nos últimos 5 jogos do Canadá nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Catar nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 69,60% votaram para o Canadá, 23,44% para o empate e 6,96% para o Catar. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Canadá coluna 1. Sétimo jogo pela Copa do Mundo da FIFA, México e Coreia do Sul.
Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do México, 1 empate e nenhuma vitória da Coreia do Sul. Já nos últimos 5 jogos do México nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já a Coreia do Sul nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 61,51% votaram para o México, 27,31% para o empate e 11,18% para a Coreia do Sul. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 8º jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Estados Unidos e Austrália. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias dos Estados Unidos, nenhum empate e nenhuma vitória da Austrália. Já nos últimos 5 jogos dos Estados Unidos nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já a Austrália nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 76,61% votaram para os Estados Unidos, 18,29% para o empate e 5,10% para a Austrália. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Estados Unidos, coluna 1. 9º jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Escócia e Marrocos. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos da Escócia nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Marrocos nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Na enquete realizada nós temos 14,06% votaram para a Escócia, 21,90% para o empate e 64,04% para o Marrocos. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Marrocos, coluna 2. 10º jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Holanda e Suécia. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória da Holanda, 1 empate e nenhuma vitória da Suécia. Já nos últimos 5 jogos da Holanda nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Suécia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 63,47% votaram para a Holanda, 28,90% para o empate e 7,62% para a Suécia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 11º jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Alemanha e Costa do Marfim. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória da Alemanha, nenhum empate e nenhuma vitória da Costa do Marfim. Já nos últimos 5 jogos da Alemanha nós temos 5 vitórias. Já a Costa do Marfim nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 80,58% votaram para a Alemanha, 15,20% para o empate e 4,22% para a Costa do Marfim. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é a Alemanha, coluna 1. 12º jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Equador e Curaçao. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Equador nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Curaçao nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 86,04% votaram para o Equador, 11,13% para o empate e 2,83% para o Curaçao. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Equador, coluna 1. 13º jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Espanha e Arábia Saudita. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias da Espanha, nenhum empate e nenhuma vitória da Arábia Saudita. Já nos últimos 5 jogos da Espanha nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já a Arábia Saudita nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos
86,24% votaram para a Espanha, 10,92% para o empate e 2,83% para a Arábia Saudita. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Espanha coluna 1. 14º jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Uruguai e Cabo Verde. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Uruguai nós temos uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Cabo Verde nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Na enquete realizada nós temos 80,78% votaram para o Uruguai, 14,37% para o empate e 4,84% para o Cabo Verde. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Uruguai coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.